Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente. Eu vou falar sobre o ataque da MyEther Wallet. Se você não está sabendo, se você vê aí notícias, você provavelmente já viu que estão falando que foi hackeada a MyEther Wallet. Não foi exatamente isso. Eu estava lendo aí alguns artigos falando sobre o ataque e eu li os comentários, né? Às vezes a gente faz besteira de ler os comentários e eu vi que muita gente estava preocupada com o saldo, falando assim, putz, será que o meu saldo que estava lá na MyEther Wallet foi roubado? E daí eu já percebi que o pessoal não estava entendendo como funciona a MyEther Wallet. Porque saldo nenhum teu fica na MyEther Wallet. Se você tá achando que teu saldo está lá, você está enganado. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar como é que funciona o ataque. Eu vou explicar como funciona a MyEther Wallet e depois eu vou dar uma solução para você rodar a MyEther Wallet localmente sem necessitar de entrar no site. Muita gente não sabe que dá para fazer isso, então eu vou mostrar para você. Tá? Então a primeira coisa eu vou trazer minha lousa aqui, eu vou posicionar o computador, porque hoje para eu poder explicar para você como funciona, como é que funcionou esse ataque que foi feito lá na MyEther Wallet, eu vou precisar falar um pouco de redes, como é que funciona a parte de redes, de DNS e tal. Então eu vou botar a lousa aqui e vamos lá para a explicação, porque eu não quero perder hoje que está passando o Masterchef e eu não quero perder. Olha que gracinha, estou com meu chazinho aqui. Vamos lá. Então vamos entender aqui primeiro o que é o tal do DNS, que foi o que foi utilizado pelo atacante lá para poder aplicar o golpe da MyEther Wallet. Bom, os computadores conectados na internet, eles estão interligados, tá? E todos eles têm um determinado endereço que funciona como se fosse um CEP, ou melhor, em vez de CEP, vamos utilizar um número de telefone. Então as pessoas têm números de telefones. Vamos supor que cada computador aqui tem um número de telefone que na internet a gente chama de IP, que vem do protocolo IP, que significa I, internet, P, protocolo, tá? Protocolo da internet. E cada um desses computadores eles tem um número que funciona como se fosse um telefone. Então, vamos supor aqui que esse aqui é o computador de IP. Eu não vou utilizar a notação do IP, eu vou utilizar uma outra notação só para ficar mais fácil de entender. Então vamos supor que esse aqui é o computador 20, esse aqui é o 45, esse aqui é o 30 e esse aqui é o 88. Tá? Números aleatórios que eu peguei. Não é assim que funciona na rede IP, mas é só para exemplificar. Vamos supor que um desses computadores aqui ele é o MyEther Wallet, tá? Lá dentro daquele computador ele tem o www.myetherwallet.com, tá? Então seria lá o myetherwallet.com. Quando um desses três computadores aqui quer acessar o MyEther Wallet, como é que funciona? Ele não sabe qual dos computadores na rede que tem esse número. Então o que ele faz? Ele consulta em um sistema chamado DNS, que funciona como se fosse uma lista telefônica. Tá? Se você não sabe o que é uma lista telefônica, é sinal que você é muito jovem. Tá? A lista telefônica era uma lista que relacionava nome de pessoas com o número de telefone delas. Ele fazia uma associação entre o nome da pessoa e o número de telefone. Então o DNS, o sistema DNS, ele funciona como se fosse uma lista telefônica, só que para traduzir endereços IP, que seria o número dos computadores, para um determinado domínio, que é o que a gente chama. Então o sistema DNS é um sistema obviamente bem mais complexo do que eu estou mostrando aqui para você, ele é um sistema hierárquico, e só para mostrar o que é o nome, D é domain, que significa domínio, N significa name, que é nome, e S significa system, que é sistema. Então é um sistema de nomes, um sistema de domínio. Que em inglês chama-se domain name, tá? Que é isso aqui, esse nome que você usa aí, google.com, myetherwallet.com, etc. Legal, aí lá nesse sistema DNS ele vai ter uma entrada dizendo que o MyEther Wallet é o IP80. Toda vez que esse computador aqui, o 20, ele quer acessar o MyEther Wallet, o teu navegador, você digita lá myetherwallet.com, ele vai lá no sistema DNS e vai perguntar, ei, qual é o IP do myetherwallet.com? E isso vai fazer o quê? Ele vai retornar para você
80. E aí você vai na rede e fala assim, eu quero, o 20 aqui, né, vai falar assim, eu quero ir até o computador 80, e ele faz esse trajeto. Ele, através do roteamento da rede, ele encontra qual é o computador, ele acaba chegando lá no computador certo. Aí o que acontece? A gente confia no DNS para que ele dê sempre para a gente o endereço correto do computador. Porém, vamos supor que o 30 ele é um atacante. Ele duplicou o site do MyEtherWallet dentro dele mesmo, tá? Ele fez uma cópia do MyEtherWallet e ele deu um jeito de fazer com que todas as vezes que as pessoas consultassem lá no DNS o MyEtherWallet, que em vez de ele retornar 80, ele retornava 30. Então as pessoas, vamos supor que o 20 aqui queria acessar o MyEtherWallet, esse 20 ia fazer uma pesquisa para o DNS e o DNS ia achar erroneamente que o site do myetherwallet.com, em vez de ser 80, era o 30. Então o 20, quando ia para a rede, ele perguntava: ei, DNS, qual é o IP do myetherwallet.com? O DNS retornava para ele: é o 30. E aí o 20 vinha aqui na internet e roteava, em vez de vir para cá, que era o lugar certo, ele vinha para cá, que é o lugar errado, e caía no site do atacante. Este atacante, ele tem lá uma cópia exatamente igual do MyEtherWallet. Como é que funciona o MyEtherWallet? Então, beleza, ele vai, vamos supor que não existisse o atacante aqui ainda. Ele ia lá no MyEtherWallet e ia pedir o site, ele ia pedir, me dá o site do MyEtherWallet. O MyEtherWallet ia retornar para você o site e você ia executar localmente o site dentro do teu browser. O site MyEtherWallet, ele não guarda nenhum tipo de senha, ele não tem nenhum tipo de... ele não funciona aqui nesse lado, ele funciona aqui neste lado teu, no navegador. Então toda vez que você quer acessar e mandar uma transação ou ver carteira, o teu computador, ele vai lá no blockchain, vamos supor que isso aqui é o blockchain do Ethereum, o teu computador vai fazer uma conexão direta com o blockchain para mandar transações, para consultar saldo e etc. Vamos supor que isso aqui é o Ethereum, tá? Muita gente acha que é o site lá do MyEtherWallet que comunica com a rede do Ethereum, mas não, isso aqui não existe. Quem comunica com a rede do Ethereum é o teu computador. Só que neste caso aqui do atacante, ele fez uma sacanagem. Por quê? Porque ele copiou, ele duplicou o site do MyEtherWallet para dentro do computador dele, e ele modificou o site para que, quando você digitasse a chave privada, em vez de simplesmente executar tudo localmente, ele mandaria para o atacante a tua chave privada. Então, na hora que você acessar o MyEtherWallet, você vai puxar a cópia do atacante. E essa cópia, ela está envenenada. Ela é uma cópia que, em vez de executar localmente as coisas, ela vai mandar para o atacante a tua chave privada. E neste momento, ele vai pegar o que você tem no teu saldo. O atacante, vai lá no Ethereum e vai mandar transferir o teu saldo para outra pessoa, de forma que você perca acesso aos seus Ethereums ou os seus tokens. Porém, existe uma coisa. Quando ele altera esse endereço, o cadeadinho que aparece lá em cima do teu navegador, ele vai dizer que não é o site original, ele já consegue dizer. Só que as pessoas que foram hackeadas, elas aceitaram a modificação, o navegador avisa elas, dizendo: olha, esse site não parece ser o do certificado, parece ser um site que está tentando te enganar. E as pessoas ignoram, aceitam, e aí sim o atacante tem carta branca para poder atacar. Então a primeira coisa, verifica se o cadeado está verde. Tá? E mesmo assim, às vezes quando o cadeado está verde, pode ser que o cara esteja te enganando. Então tome cuidado. Mas, a princípio, quando você vê que o cadeadinho está dizendo que não ele tá vermelho ali, ou ele está dizendo para você que o site não é original, cuidado, porque alguém pode ter redirecionado você para um servidor diferente do que você estava tentando acessar. Então como é que você resolve esse problema aqui? Você deve ter percebido que o problema é que o atacante ele mandou para você um site modificado. Então a solução é você baixar para o teu computador o MyEtherWallet sem precisar ficar indo lá no site original toda vez, e você acessa a cópia local em vez de acessar a cópia lá do MyEtherWallet toda vez.
Então isso já elimina a dúvida de que o seu saldo está lá no MyEther Wallet. Não, o seu saldo está dentro do blockchain do Ethereum, e o que o MyEther Wallet faz, ele funciona como uma ponte do seu computador até a rede do Ethereum. Então não, nenhum saldo teu está na MyEther Wallet. O seu saldo está na rede, no blockchain do Ethereum. E a MyEther Wallet simplesmente serve como uma ponte para fazer o seu navegador comunicar diretamente com o blockchain. Vamos agora entender como é que você baixa o MyEther Wallet para o teu computador e executa uma cópia local. E é bem simples, você talvez fique até assustado que você não sabia disso até agora. Vamos lá. Então, para fechar o vídeo, vamos agora aprender como é que faz para instalar offline, tá, no teu computador, a MyEther Wallet, sem que você precise toda vez abrir o site. Bom, eu vou deixar um link para você aí embaixo, é um link onde tem uma explicação mais detalhada de como que faz o procedimento, mas eu vou fazer ele aqui só para mostrar para você. Então você vai encontrar aí em algum lugar um link para poder baixar a MyEther Wallet para o seu computador. Vamos ver se eu acho o link por aqui. Aqui, tá? Tem um link, clique aqui, ele vai mandar você para uma página em que ele tem um arquivo .zip que tem todos os arquivos da MyEther Wallet. Então você vai baixar este aqui para o seu computador. Ele tem 2.9 MB, então é um arquivo relativamente pequeno. Tá? Você pode depois também baixar o arquivo de assinatura para verificar se o arquivo original ele está íntegro, se você não está baixando aí uma versão hackeada, mas eu não vou ensinar a fazer isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar um pouco longo e eu teria que ensinar você como é que faz verificação de chaves de IPG, então não é o nosso foco aqui. Bom, eu vou tentar fazer ele sem mostrar o terminal, para você que está fazendo no Windows poder seguir também, mas ele já terminou de baixar, então a gente vai entrar na pasta de download e vai descompactar o conteúdo do arquivo. Tá? Já deve ter descompactado aí. E agora o que você vai fazer? Você vai entrar dentro do Ether Wallet aqui e vai ter um index.html. Você vai entrar e clicar 2 vezes nele, ele vai abrir no navegador e você pode ver que agora ele está acessando o arquivo local aqui em cima. Tá vendo? Vai demorar um pouquinho aí para iniciar, mas uma vez que ele termine de carregar, você tem a MyEther Wallet rodando dentro do teu computador e você não tem mais perigo de repente cair nesse problema aí de um atacante direcionar você para um site que tem uma MyEther Wallet, né, um site exatamente igual a MyEther Wallet, só que envenenado para que você envie as suas chaves privadas para o atacante. Tá? Então nesse caso aqui, ele está funcionando na rede local, dentro do meu computador mesmo, e se eu fizer qualquer transação, ele vai ser enviado diretamente para o blockchain e não vou depender aí de acessar o site da MyEther Wallet. Beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Deixa aí um joinha pra gente, que ajuda bastante o canal. E eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.